O número de afastamentos por transtornos mentais concedidos no INSS cresceu cerca de 40% no ano passado, na comparação com 2022. Foram quase 289 mil benefícios por incapacidade relacionados a esses transtornos concedidos em 2023. E a maior parte desses afastamentos diz respeito ao transtorno misto ansioso, a depressão, seguido de episódios de depressão grave, de ansiedade generalizada. Seja bem-vindo ao Humanamente, programa da Band News FM sobre saúde mental, uma parceria da Rádio com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, que vai falar sobre um pouquinho hoje. Quem está sempre por aqui conosco é ele, o doutor Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo em ordem, Ivan, e você como está? Tudo bem, ainda contando, né, os cacos do carnaval, mas já pronto para o trabalho. Aliás, não parei de trabalhar no carnaval também, mas tudo bem também. Esse assunto mexe muito com os nossos ouvintes, né, doutor? Afastamento, trabalho, nos transtornos mentais. Quando você sugeriu para a gente trazer mais uma vez ele aqui, eu fiquei imaginando os questionamentos que os ouvintes podem fazer em relação a tudo isso que envolve, né, o afastamento do trabalho por causa de transtornos mentais. E muitas vezes a gente pensa que é o trabalho o que provoca tudo isso, né? Mas o trabalho pode ser também até uma ajuda para quem está passando por esses problemas. Enfim, a gente vai navegar, viajar por todos esses aspectos, mas queria primeiro saber de você como é que você enxerga esses números, né? Porque a gente está falando aqui de quase 290 mil benefícios, né? A gente chama de benefício, mas é bem entre aspas, né? Porque, obviamente, é algo ruim, né? Uma pessoa ser afastada por uma doença do trabalho. Mas o número que cresceu muito no ano passado, 40%, quase 290 mil afastamentos, né? O que isso diz para o senhor? Eu acho que isso tem a ver, Ivan, com a gente estar, primeiro, mais atento ao tema, né? A pandemia, ela trouxe um novo olhar das pessoas para os transtornos mentais, inclusive com relação aos seus trabalhos. É, as empresas ficaram mais atentas a isso, os RHs das empresas ficaram mais ligados no tema da saúde mental, os gestores passaram a entender que a saúde mental ela é importante, ela é um recurso, né, que a empresa tem, que não pode ser gasto assim, né? Você não pode esbanjar, desperdiçar a saúde mental do seu colaborador, do seu funcionário, do trabalhador, porque senão isso não é só desumano, mas é prejudicial para a própria empresa. Mesmo na lógica estritamente do lucro, preservar a saúde mental e atuar com relação à saúde mental é importante. E as empresas vêm percebendo isso, e talvez essa seja uma das razões por trás desse aumento. A gente está mais ligado nisso, a gente está mais atento. As empresas entenderam que é mais lucrativo, mais barato você preservar a saúde mental, então facilitar o afastamento, autorizar, enfim, quer dizer, não é a empresa que autoriza, né? O sujeito vai buscar o benefício ali no INSS, dizendo, olha, eu não estou capaz para o trabalho, e ali numa perícia isso é determinado ou não, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é que esse tema está mais no radar. Se a gente junta isso, mais pessoas buscando tratamento, o fato de mais pessoas estarem preocupadas com o seu próprio bem-estar, com a sua própria saúde mental, eu acho que a gente vai entendendo um pouco esse número, né, que cresceu muito. E eu não tenho certeza, não acredito que ele vai ser cada vez maior. Chega uma hora que ele bate num platô ali, porque a gente tem também um número que não é infinito de pessoas que adoecem a ponto de ficarem incapazes. Porque tem esse é um ponto muito importante também, né, doutor? Às vezes, não é qualquer transtorno que te leva a um afastamento, e como o senhor falou, isso depende, obviamente, de uma avaliação de um perito para você afastar essa pessoa do trabalho, e eu tenho notado, pelo menos nas falas, né, de quem já passou por isso, ou que conhece alguém que passou por isso, que a própria medicina do trabalho também foi, vou usar o termo aqui, evoluindo, mas se atentando para esses problemas de que não é só um mimimi, de que realmente uma pessoa... acho que as pessoas têm até medo, né, de procurarem ali a perícia, a medicina do trabalho, para poxa, eu vou lá só por causa disso, né, porque eu estou com uma ansiedade generalizada, mas não, na verdade, isso é grave e a medicina do trabalho também se atentou para isso, né?
Sem dúvida, hoje em dia não existe praticamente medicina do trabalho que não leve em consideração a saúde mental do trabalhador, por conta disso, né? Porque o trabalhador que está doente, ele leva uma série de consequências prejudiciais para a sua saúde e para a saúde da empresa. Né? Então é um sujeito que falta mais, é um sujeito que onera mais plano de saúde, é um sujeito que tem um fenômeno muito curioso chamado presenteísmo. Né? Uma coisa é o absenteísmo, é a falta, é o sujeito que falta mais. Mas também é o sujeito que vai trabalhar com menos condições de trabalho. Ele está lá presente, mas não está concentrado, não está atento, não está na sua melhor performance ali. Isso acaba prejudicando o clima organizacional, porque uma pessoa, ou várias pessoas, imagina, né? Se uma já é suficiente para isso, imagina várias pessoas com depressão, mais irritadas, mais hostis, mais briguentas. Isso também contamina as equipes. Enfim, então, de fato, a medicina do trabalho ficou mais atenta a isso. E hoje é o que você falou, cada vez menos se entende isso como um mimimi, ou como uma frescura, ou como um motivo menor. Né? Quem quebra um braço ou corta um dedo não tem nenhuma restrição aí no ambulatório e aí ser encaminhado para a medicina do trabalho e dali talvez ser afastado e encaminhado para o INSS. Hoje em dia, quem tem um transtorno mental, quem está mais ansioso, quem está numa situação emocional que percebe não ser normal, tem cada vez menos resistência. Isso ainda tem, mas isso tem reduzido e é o que explica também, eu acho, o aumento desses números. Agora, nem sempre o trabalho é a causa, né, doutor, dessa ansiedade, desses transtornos, que às vezes começa como algo. E você já falou tanto sobre isso aqui, né? Quando começa a impactar a sua vida, quando você não consegue mais fazer as suas coisas, é aquele sinal de alerta que a pessoa precisa ligar. E muitas vezes a gente está falando ali de alguém que está com problemas familiares, que não está conseguindo fechar as contas do mês, e que, enfim, ou que está trabalhando muito até, mas também não está conseguindo, não necessariamente o trabalho está causando aquilo, mas é porque ele não está conseguindo um momento para ele, uma pausa, um descanso, ou dormindo bem, enfim. Tem diferença para lidar com esses problemas? Eu estou falando assim do ponto de vista da empresa, né, do empregador. Quando não é o trabalho que causa aquilo, quer dizer, há também esse aspecto de que não fui eu que causei, mas é um problema meu, né? É um problema meu também. Perfeito. Perfeito, não, a colocação é perfeita, e esse é um trabalho fundamental que a gente faz de conscientização às empresas, né? E muitas vezes o RH ele fica de cabelo em pé, assim, porque ele está vendo isso, ele tem que convencer o board, ele tem que convencer o comercial, convencer, sabe, o financeiro, a diretoria, de que aquilo é um problema. E quando você traz números, aí isso fica mais fácil. E de fato, mesmo quando o trabalho não é a causa principal, e tem dois aspectos aqui que eu acho importantes a gente trazer. Primeiro, que, como você falou, a gente pode voltar a isso, o trabalho nem sempre é a causa, e é fundamental a gente enfatizar isso. O trabalho, muitas vezes, ele é um fator de saúde, né? O trabalho ele é estruturante para nós, ele nos dá muitas vezes uma rotina, um horário, ganhos, tanto financeiros como sociais, enfim. Então, não estamos aqui vilanizando o trabalho, mas mesmo assim é importante para a empresa atuar. E esses são os programas que têm cada vez mais surgido em empresas que estão preocupadas com esse tema, de promoção da saúde, de conscientização do bem-estar, as parcerias que se faz com empresas que fornecem, né, o atendimento psicológico, facilita o trabalhador ali, o funcionário, passar por uma terapia externa que não gere ali conflito de interesse com relação à empresa, trazem palestras, educação, promovem atividade física, né? Então, muitas vezes as empresas dão ali aqueles passes que permitem as pessoas fazerem atividade física. Enfim, tudo isso são recursos que são para além do trabalho. Claro que quando a jornada, a comunicação interna, o plano de metas, tudo isso é adoecedor, tudo isso faz parte, aí tem que ser mexido nessa parte, né, que é, vamos dizer assim, mais
culpa, entre aspas, ou pelo menos mais associada ao trabalho. Mas mesmo quando isso não é o caso, a empresa, o local de trabalho é um ator privilegiado aí na promoção da saúde mental das pessoas, sem dúvida nenhuma. Queria falar nesse segundo bloco um pouco sobre as patologias, né? Sobre que tipos de doenças a gente está falando, porque imagino eu, e tantas vezes a gente já conversou aqui, como as pessoas confundem alguns sintomas, alguns estados de espírito, se é que a gente pode falar assim, com de fato transtornos mentais, né? Como é que as pessoas precisam se atentar para o que está acontecendo com elas e perceber que aquilo ali está prejudicando o trabalho, enfim, e você falou agora no finzinho do primeiro bloco, né? Às vezes o trabalho, ele ajuda, o trabalho, ele significa saúde também, não necessariamente é o causador dos males, né? Dessas pessoas. Que doenças a gente está falando aqui exatamente que afastam uma pessoa do trabalho? É, Na verdade, é importante a gente começar, como você falou já, enfatizando, Ivan, que a maioria dos transtornos mentais não vai levar necessariamente ao afastamento. Então, se a gente pensar na população geral, os transtornos mentais mais comuns são transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos por abuso de substâncias, mesmo tabaco, álcool. É, e na maioria das vezes, as pessoas que estão em tratamento, que têm esse diagnóstico, podem trabalhar e vou além, devem continuar trabalhando. Porque, embora trabalhar com perdão da redundância aqui, trocadilho não intencional, seja trabalhoso, né? Uhum. Trabalhar gasta energia, gasta saúde, às vezes um pouco emocional, gasta um investimento. De forma geral, quando você fica afastado, isso também tem um custo emocional. Você se sente menos útil, você se sente menos importante, dá a impressão que você tem um rebaixamento social de alguma maneira, né? Claro que isso é uma sensação, isso não é verdade, você não é inferior a ninguém por estar afastado, mas quero dizer que isso traz um custo emocional também. Então, o quanto mais a pessoa puder, diante de um quadro já de adoecimento, a pessoa não está só mal-humorada, ela não está só cansada, ela já adoeceu, ela está com depressão, ela está com síndrome do pânico. O quanto ela puder manter a sua vida normal, a sua rotina, melhor. Né? Isso inclui estudos, trabalhos, relações familiares, porque quanto mais impacto você tem, claro que pior é a sua qualidade de vida. Então, é importantíssimo a gente enfatizar isso. Estar doente não significa estar incapaz. A partir daí, Ivan, os transtornos mentais que são mais comuns na população acabam sendo aqueles que a gente mais vê aparecerem nas perícias, né? Sobretudo transtornos ansiosos, transtornos depressivos. A Organização Mundial de Saúde já previa, antes da pandemia, que 2020 seria o ano em que a depressão se tornaria a doença com maior número de afastamentos no mundo. Olha só, isso antes de a gente passar por uma pandemia, né? Então, de fato, das doenças que mais afastam, das 10 doenças que mais afastam no Brasil, pelo menos metade são doenças psiquiátricas, transtornos mentais, como eu falei, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos por abuso de substância, e claro que a pessoa vai ser afastada pelo menor tempo possível necessário para recuperar ali a sua capacidade de trabalho e poder retomar a sua rotina. Como é que funciona a perícia a partir de um ponto em que, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente geralmente fala da empatia, essa pessoa que está, às vezes tem dificuldade de se abrir, de procurar um profissional, e de repente ela se vê indo a uma agência do INSS para conversar com um médico que ela nunca viu na vida. Como é que é feito? Ele tem algum tipo de acolhimento, ou é uma coisa muito fria? Ele vai lá, analisa os laudos, carimba. A partir de o que a pessoa ela passa, né, até chegar nesse ponto em que, como o senhor falou, né, não é toda doença que causa o afastamento, mas como é que são feitas essas perícias? Há alguma diferença para quem atende alguém com transtorno mental ali para enfim, analisar um possível ou não afastamento do trabalho? Tem uma diferença fundamental, né, Ivan? Porque
quando a pessoa vai no profissional da saúde para se tratar, em primeiro lugar ali, ela tem a garantia de um sigilo. O que ela falar ali não vai sair dali e não vai ser falado para ninguém. Na perícia, ela está falando algo que é para ser falado para alguém, né? É para ser falado, no mínimo, numa instância administrativa ali, eventualmente até numa instância judicial, porque a gente está falando de uma perícia e o profissional da saúde está recebendo informação que ele precisa passar para o outro. Olha, esse aqui está doente mesmo, tem essa gravidade e tal. Então, já traz uma certa diferença. E tem uma outra diferença, que quando a pessoa procura um médico de forma geral para se tratar, ela quer entender o que está acontecendo com ela quer saber se ela está doente, ela quer saber se precisa de tratamento, ou ela já quer um tratamento, mas ela vai ali com essa dúvida, em princípio. Quando ela é encaminhada para uma perícia, quando ela vai para uma perícia, ela vai já com a intenção de convencer o perito de que ela está doente. E eu não estou dizendo isso no mau sentido. Não é que ela vai mentir, né? Ela está doente, ela se sente incapaz e ela quer um benefício, porque ela fala, eu não consigo trabalhar desse jeito, e ela precisa que alguém concorde, ela precisa que alguém dê esse aval, de fato você está doente. Então, existe uma tensão ali que é colocada, que bom, eu estou doente, meu médico já me deu atestado, eu estou tomando remédio, o médico do trabalho, da empresa, disse que eu não vou poder trabalhar, e agora eu venho aqui e preciso que essa pessoa autorize, então eu recebo esse benefício, senão eu vou ficar sem dinheiro. Já tem uma tensão, e tem uma atenção do lado do profissional da saúde também, porque ele recebe a pessoa sabendo que quem está ali na frente dele, esteja ou não doente, ou, primeiro, pode ou não estar doente, né? Porque eventualmente a pessoa, como você falou, está de mau humor, está cansada, ela não está doente, então ela pode ou não estar doente, e o perito tem que determinar isso. E segundo, estando doente, ela pode não estar incapaz. Agora, se ela está ali na frente, o perito sabe que ela tem essa demanda. Então, é uma relação tensa, é uma avaliação que não é agradável, é uma consulta, no fundo é uma consulta. Quando a gente fala de psiquiatria, existe muito de subjetividade envolvida, então o sujeito vai contar a história dele, o perito vai ouvir a história, vai analisar documentos, atestados, vai ver o que o sujeito está tomando e vai tentar, na melhor ali da sua capacidade, estabelecer se existe uma coerência naquela história que preencha critérios para um adoecimento e levando em consideração o que o sujeito faz, qual é o seu trabalho e quais são os prejuízos que ele está ali apresentando, se ele faria jus a um benefício por estar de fato incapaz para o trabalho. É porque muitas vezes, né, isso aí eu tenho de experiências próprias, né, o próprio psiquiatra pode ali recomendar, né, alguns dias de folga enfim, e se a empresa, dependendo da empresa, você consegue ir levando e continuando o tratamento, mas eu tô falando isso justamente porque é importante você procurar ajuda, né, doutor? O doutor, para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube e ele promove uma troca, né, com os assuntos que ele leva para lá, com os seguidores, né, as pessoas que vão em busca de ajuda por lá também, e ajuda de qualidade, né? E aí eu fui em alguns vídeos do senhor, doutor Daniel, e fui olhar os comentários, né? Porque imagino que o senhor também deve receber muitas perguntas, muitos questionamentos, né, nas redes sociais, e teve um comentário de uma pessoa, ela não assina a mensagem, mas ela fala do seguinte, né? Ela teve uma depressão profunda, testou vários medicamentos, foi afastada do trabalho, acabou desempregada, acabou saindo do trabalho, e agora ela não consegue mais se inserir no mercado de trabalho. Quer dizer, isso também faz com que ela sofra. Algo que você disse agora há pouco, né? Você pode piorar a sua condição estando longe do seu trabalho, né? De não se sentir útil, enfim. Ou seja, é importante que a gente entenda que esse afastamento, algo temporário, ele não pode ser também algo que te sentencie a uma condição enfim, permanente, né? Eu não posso trabalhar. Exato. Eu sei que existem alguns casos, até quero te perguntar sobre isso, né? De aposentadoria, por exemplo, alguém que vai se aposentar por invalidez por um transtorno mental, mas no final das contas a gente não pode se sentir sentenciado a uma condição que vai nos seguir até o final da vida, né, doutor?
Com certeza, a gente pode aprofundar isso no próximo bloco, mas os afastamentos eles podem ser totais, podem ser parciais, podem ser temporários, podem ser definitivos, e o objetivo é sempre a melhor integração da pessoa à sociedade. Seja a gente falando de uma criança na escola, de um trabalhador, o que a gente quer é que as pessoas estejam bem inseridas na sociedade, estejam bem, né? Então esse vai ser o objetivo que tem que ser em paralelo de quem cuida da pessoa, do médico que assiste, do médico do trabalho e também do próprio INSS. Usei um caso aqui, inclusive, de uma seguidora sua que num dos vídeos fala sobre isso, né? Que ela foi afastada, ela não conseguiu voltar, depois ela se viu fora do mercado de trabalho e hoje ela não consegue se reinserir, mesmo procurando ajuda, né? Mesmo se tratando. Então é algo que às vezes pode virar uma bola de neve, é importante a gente entender como que isso afeta, né, a vida das pessoas. Com certeza, Ivan. E por isso que o INSS tem um segmento ali, né? Tem uma previsão legal, que é a de reabilitação profissional. Então vamos lá, vamos entender. O ouvinte, se ainda tem dúvida, é assim: o sujeito pode não estar se sentindo bem e isso não ser uma doença. Ele vai precisar de férias, ele vai precisar de folga, ele vai precisar de uma mudança em algum aspecto do trabalho, mas ele não está doente, isso é uma coisa. Uma outra coisa é o sujeito não estar se sentindo bem, aí ele vai avaliar aquilo, esse não estar se sentindo bem já é um transtorno mental, ele está doente, ele deprimiu, está com ansiedade alta, enfim, está abusando de alguma substância, e então está doente. E aqui, Ivan, existe uma ressalva importante que a gente precisa fazer, que é o seguinte, né? Como você falou lá no primeiro bloco, às vezes ele não está bem com a família, às vezes ele não está conseguindo pagar as contas, às vezes tem outros fatores estressantes que são os principais causadores do adoecimento dele. Só que quando você está doente, tudo parece pior. Quando você está deprimido, o seu chefe parece pior, né? O seu relacionamento parece pior, o Brasil parece pior, tudo parece pior quando você Aquela está pessoa que deprimido. chega na segunda-feira dando aquele bom dia alegre, ela te irrita mais do que o normal, né? A gente sabe bem como é que é isso. Exatamente. Tudo desce um degrau na depressão, né? Uhum. E nesse sentido, o trabalho ele pode começar a parecer para a pessoa aversivo, ruim, um problema, e aí o sujeito acha que é o trabalho que o está deixando doente, mas na verdade é a doença que faz com que o trabalho pareça tão ruim assim. E aí, enfim, isso também vai precisar ser abordado. Mas vamos dizer então que não, é a pessoa que está se sentindo mal, esse sentir-se mal é um adoecimento, e esse adoecimento traz um prejuízo no seu desempenho profissional. É aqui que a gente começa a entrar na esfera da incapacidade. O que é a incapacidade? É quando o sintoma da doença faz com que a execução do trabalho se torne impossível ou penosa ou difícil, ela interfere com a execução do trabalho daquela pessoa. Porque eventualmente ele pode ter doenças e ter os sintomas que atrapalham em algumas áreas da vida, mas não atrapalham no trabalho. Essa pessoa não está incapaz. Agora, então, se existe essa interferência, bom, aí é papel da perícia avaliar se essa é uma interferência global, então a pessoa está completamente incapaz de trabalhar e ela precisa ser afastada, precisa ficar em casa tomando remédio, fazendo terapia para melhorar e poder recuperar. Então seria uma incapacidade total ou uma incapacidade parcial. Eventualmente você não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia, mas dá para você fazer outras coisas enquanto esses sintomas te atrapalham. Então vai reduzir a carga, vai reduzir a responsabilidade, vai mudar ali o tipo de atividade feito, e então a incapacidade é dita parcial, o que é, tende a ser bom para a empresa e tende a ser bom para o doente, né? Porque ele não fica completamente afastado, tendo todas essas dificuldades que também o afastamento traz. E, obviamente, esse afastamento, essa incapacidade pode ser temporária, quando se trata de uma doença que tem perspectiva de melhora, que tem tratamento, que costuma evoluir bem com o tempo, ou pode ser definitiva, e a pessoa vai ficar definitivamente com uma restrição ao trabalho ou, eventualmente, afastada definitivamente. Aí a gente vai falar de uma aposentadoria. Pois é, isso existe, né? Existem esses casos em que. Porque, como você falou, né? Já é raro, não raro, mas não é um
uma condicionante, né? Estou com um transtorno mental, seria afastado do trabalho. Então, para chegar à aposentadoria, imagino que deva ser um quadro muito diferencial, agudo, né? Dá para chegar a esse ponto? Sim, e embora o que você falou, proporcionalmente são os casos mais raros, né? Então, da maioria da população mundial é uma minoria que está doente, da minoria que está doente é uma minoria que precisa ficar afastada, e da minoria que precisa ficar afastada é uma minoria ainda menor que vai precisar de um afastamento definitivo. Mas existem transtornos mentais que podem trazer impactos de uma intensidade maior a ponto de dificultar muito qualquer tipo de trabalho. É difícil dizer, a depressão faz isso, a esquizofrenia faz isso, o transtorno bipolar faz isso, porque, obviamente, vai depender da gravidade da apresentação. Depressão, em geral, não faz isso, em geral é transitória, mas existem depressões muito graves, que não melhoram completamente nunca. Existem quadros de esquizofrenia que são muito mais devastadores do ponto de vista emocional e mental, mas existem pacientes com esquizofrenia que conseguem realizar trabalhos eventualmente com menor complexidade, o que muitas vezes é extremamente positivo para eles. Então, sempre precisa ter uma avaliação caso a caso. Não dá para estabelecer assim de bate-pronto. Transtorno bipolar afasta ou não afasta, depressão afasta ou não afasta, esquizofrenia aposenta ou não aposenta. Vai depender muito do paciente, do que ele faz, de qual é o seu trabalho, de quais os sintomas, de qual o impacto no dia a dia. É muito diferente, não mediram as coisas, mas você ser um apresentador de rádio, por exemplo, um controlador de voo ou um médico cirurgião, né? Isso também precisa levar em conta. Doutor, queria te perguntar sobre um termo que ganhou muito mais notoriedade nos últimos anos e que, quando a gente fala de saúde mental e trabalho, ele não tem como ficar fora, que é o burnout. Acho que todo mundo que está ali num ambiente corporativo já ouviu em algum momento falar sobre o burnout. O que é efetivamente o burnout? O que as pessoas sofrem? O que as pessoas sentem? E se isso também está inserido aí nesse universo que a gente está falando hoje aqui no Humanamente? A gente precisa de um programa inteiro, viu? Fica já a nossa sugestão aqui para falar sobre o burnout. Mas o burnout, ele é uma condição emocional de uma pessoa que está associada ao estresse inadequadamente gerenciado no trabalho. Tem várias questões aqui, assim, o quanto que é o estresse, o quanto que é seu dever gerenciar, o quanto é o dever do trabalho da própria empresa gerenciar. Tem muitas camadas aqui. O que é o trabalho, né? Você estar na empresa, a responsabilidade é dela, mas você tem um trabalho como o trabalho doméstico, né? Ou você é mãe, o quanto isso não vai ser caracterizado como burnout, porque você não tem uma carteira assinada, enfim, tem várias questões aqui, mas é uma sensação, para as pessoas entenderem, é uma sensação de esgotamento, parece que acabou a pilha, a pessoa sente que o trabalho dela é meio inútil, assim, ela não se sente realizada no trabalho, tem um afastamento emocional e sente essa perda de eficácia, e aí uma aversão praticamente ao trabalho. Não é uma doença. Mas não está na classificação internacional de doenças? Está. Como ameaça de desemprego está na classificação internacional de doenças, briga com chefe está na classificação internacional de doenças, inclusive está no mesmo capítulo ali, porque são questões emocionais que levam a pessoa muitas vezes a procurar os serviços de saúde, mas que não são caracterizadas como condições clínicas, como diagnósticos psiquiátricos. Bom, isso é importante. Fica então a dica aí pra gente falar, mas com certeza já tem conteúdo lá no canal do Dr. Daniel Barros, no YouTube, falando sobre esses assuntos. Pra gente fechar então, Dr. Daniel, e aí, obviamente, a gente falou aqui de situações muito específicas e algo que eu me apeguei foi o senhor falando que tudo tem que ser caso a caso, né? Depende do que a pessoa está sentindo, depende do que ela faz. E eu queria saber, eu queria mais mesmo deixar um recado, uma dica mesmo para os nossos ouvintes, no sentido de
daquilo, comecei a sentir algo, quem eu procuro primeiro? Eu vou a um psicólogo? Eu vou no meu RH? Eu vou no meu chefe? Eu vou no, né, eu consulto um psiquiatra? Qual é o caminho que uma pessoa que começou a sentir que o trabalho dela não está rendendo por causa de alguma condição psicológica deve seguir para que ela possa sair, né, se livrar dessa da melhor forma possível? Eu sempre digo, Ivan, que a pessoa tem que procurar alguém, seja quem for. Desconfiou que não está legal, desconfiou que não está bem, qualquer pessoa que você falou aí vale. Procura o chefe, procura o RH, procura o psicólogo, procura o médico do convênio, procura fala com o seu ginecologista, fala com o psicólogo da escola do seu filho, fala com alguém. Desconfiou, pede ajuda, porque essa pessoa ela vai poder te ajudar na caminhada. Bom, se o final da história tiver que ser chegar num psiquiatra e ser afastado, isso vai ser uma jornada que pode iniciar você conversando com o psicólogo do seu filho na escola, ali, o psicólogo da escola que vai falar, não, pera um pouquinho, então vamos conversar com alguém, e alguém vai conversar com alguém, e isso vai te levar para esse caminho, se for o caso, né? Mas é um caminho muito mais difícil de se trilhar sozinho. Então, procurar ajuda. Eu acho que o recado principal, Ivan, é a gente não negligenciar e nem exagerar, né? Não ir para nenhum dos extremos, nem querer aguentar tudo a ferro e fogo e tá sofrendo, tá caindo pelas tabelas e fugir de uma avaliação psiquiátrica com medo de ser afastado, porque isso vai acabar acontecendo de qualquer jeito. Se você não se tratar, você só vai piorar e aí vai se afastar de uma condição pior. E, por outro lado, não exagerar achando que, bom, eu não gosto do meu trabalho, eu não estou insatisfeito, então eu estou infeliz, isso é depressão e eu não vou trabalhar. Nem toda infelicidade é depressão, nem toda depressão afasta. Então, a gente evitando os extremos e fazendo essa avaliação caso a caso, a gente pode atuar de uma maneira muito mais benéfica, tanto para os pacientes quanto para as empresas e, no final das contas, para a sociedade como um todo. É isso, e conte aqui com o Humanamente também para tratar desses assuntos. Pode mandar sugestões de pauta aí, dicas e ficar ligado aqui na nossa programação. O Humanamente está no YouTube, está aqui no Dial da Band News FM, também em podcast, uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Daniel Barros, mais um para conta. Obrigado. Sempre fico com a impressão que, meu Deus, a gente precisa preencher muitos minutos com um assunto. E depois eu te dou tchau falando, rapaz, tinha tanta coisa para falar e não deu. Mas semana que vem tem mais. É isso aí, por isso que o Humanamente está tantos anos no ar e conteúdo não vai faltar. Então semana que vem tem mais. É isso aí, o Humanamente fica por aqui. Tchau, tchau.